Pessoal, eu sou o Jefinho e você está no canal Alcançando a Liberdade Financeira. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês alguns erros que eu cometi quando eu comecei a investir há 6, 7 anos atrás. E pessoal, são erros assim que todo investidor ele vai errar, não tem jeito. E pessoal, não precisa ficar preocupado se você agora tem algum desses erros na sua carteira ou cometeu algum erro. Por quê, pessoal? Isso tudo é corrigido ao longo do tempo. Investindo, você vai aprendendo cada dia como fazer. Assistindo vídeos no YouTube, pegando dicas, entendeu? Tentando estudar ações, fundos imobiliários, como investir em renda fixa. Tudo isso, pessoal, você vai aprender. Mas, pessoal, para você aprender mesmo, pessoal, tem que tomar cuidado. Por quê, pessoal? Tem várias pessoas na internet que simplesmente falam uma coisa para você e faz outra. Então, pessoal, isso te leva ao erro. E às vezes nem é culpa sua, é culpa de quem você está seguindo. Às vezes a pessoa fala que eu tenho um patrimônio de X tanto, mas ela está devendo Y. E adianta isso? Tem muito YouTube aí, pessoal, que está falando que tem isso, tem aquilo, mas o cara tá com a dívida lá no teto, correndo atrás de dinheiro toda hora para colocar em cima de rombo que ele fez aí. Então, pessoal, toma cuidado quem que você vai seguir. Porque eu, pessoal, eu não gosto de falar muito de números. Meu canal é mais para alcançar a liberdade financeira, mas é mais o dia a dia, como você pode alcançar, o que você pode fazer, investir. Agora, existem canais que o cara fala de número, analisa ações, analisa aquilo. Eu analiso para mim, mas muitas vezes, pessoal, eu analiso uma ação aqui, falo para você, porque a ação agora no momento está valendo a pena, mas eu não sei a carteira de todo mundo. Porque às vezes a pessoa compra aquela ação e ela fala, não, errei. Errou por quê? Porque que não era o momento dela comprar, ela não entende qual que é o preço médio dela, entendeu? É importantíssimo. Quanto que vale a ação? Quanto que ela pode estar crescendo? São vários fatores, pessoal. Então, pessoal, eu vou começar a falar para vocês alguns erros. E o primeiro erro que eu pontuei na minha vida, quando eu comecei a investir, foi ter medo de investir. Esse foi o meu primeiro erro. Por quê? Muitas vezes eu olhava uma ação num preço bom ali, descontada, e simplesmente eu ficava com medo de investir. Falava, nossa, por quê? Porque eu não sabia analisar direito aquela ação ali. Para mim, ela estava num preço baixo, mas na minha cabeça eu ficava com medo de investir naquela ação. E esse foi meu primeiro erro, foi não investir mais. Segundo erro, pessoal, foi investir e simplesmente vender ações. Eu via as pessoas vendendo ações e ganhando dinheiro. Eu falava, então vou vender também. Então, às vezes eu vendia uma ação, por exemplo, eu comprava uma ação a R$ 5, por exemplo. De repente ela ia para R$ 6, 6,50 eu vendia. Mas às vezes eu tinha ali 100 ações. O que esse dinheiro ia adiantar na minha vida? Nada. Moral da história, aprendi que quanto mais ações você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. E se caso você quiser vender, também mais dinheiro você vai
obter com aquele ganho de capital. E, pessoal, vendendo ali e tal, aquele negócio todo, nossa, que trem foi maior dificuldade. E, pessoal, terceiro erro que eu tive também foi o seguinte: seguir alguns youtubers, igual eu falei no começo do vídeo. No começo, eu comecei com a renda fixa. E, pessoal, o pessoal falava, que você vai guardando dinheiro na renda fixa, vai guardando e você vai ver seu dinheiro só multiplicar. Multiplicava, pessoal. Realmente. Renda fixa, quando eu comecei a investir ali, não estava tão alta igual está hoje, mas ainda no Brasil a renda fixa ainda é boa. Só que é o seguinte, eu tive uma surpresa quando eu fui vender também esses títulos meus de renda fixa. O que acontecia? O governo me descontava um dinheiro bom sobre o meu lucro. E quando eu ia ver o lucro, quase não tinha nada. Segui pessoas que falavam na época que só estavam querendo ganhar status, like aí E são pessoas famosas, viu, gente? Hoje aí, ainda tão famosas no mercado aí, muita gente seguindo. Não vou citar nome, porque eu não sou obrigado a citar nome de ninguém, não tem nada com isso. Igual eu falo, analisa a pessoa que você tá seguindo, olha lá na biografia dela, tem alguma coisa falando do passado dela, e você dá uma olhada. Mas infelizmente eu caí nessa também. A pessoa mandava comprar um título que a pessoa parecia que estava combinado com alguém daqueles títulos ali, entendeu? Ou estava trabalhando para alguma agência de investimento, alguma coisa. Na época estava, que eu lembro, né? E acabou, pessoal, que na hora de vender esses títulos aí eu me ferrei. Tomei para dentro. E a renda fixa hoje, para mim, é só para guardar dinheiro mesmo, para deixar lá, porque não tem jeito de deixar no colchão. Mas hoje eu nem gosto de renda fixa, para falar a verdade. Então, pessoal, esse foi um outro erro que eu tive. Um outro erro que eu tive, pessoal, foi o seguinte: foi tentar passar o carro na frente dos bois. Trocar uma ação pela outra. Por quê? Cresci o olho e falei, não, agora aquela ação ali está num preço justo, é barato, mas aí eu vou trocar pelaquela outra ação que vai me render muito mais. Aí troquei meu portfólio, me ferrei. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você for querer trocar uma ação pela outra, um fundo imobiliário pelo outro. Porque às vezes o fundo imobiliário está em crescimento e aquele que você pegou lá já cresceu, já não tem potencial, tanto o fundo imobiliário quanto uma ação. Então, pessoal, toma bastante cuidado quando você ouvir alguém falar, troca sua ação, venda sua ação. Ah, se não tá te ajudando, você está fazendo isso, venda a qualquer momento, não. Melhor coisa que você tem que fazer, pessoal, é analisar, buscar saber o que realmente faz sentido para a sua carteira. Voltando aqui, nem tudo que serve para minha carteira serve para a sua. Entendeu? Porque a pessoa que tá te dando um conselho do outro lado aí, ela não sabe como está a formação da sua carteira. É igual uma coisa, pessoal, que acontece direto, que eu vejo umas pessoas falando, 3 ações para ter pro resto da vida, 3 fundos imobiliários para ter pro resto da vida e não vender. Pessoal, não existe isso. Uma hora você vai ter que vender, uma hora você vai ter que comprar outra. Então, pessoal, o mundo, as coisas, pessoal, são cíclicas. Tudo que você vai fazer, um dia está baixo, um dia está alto, entendeu? Então, por isso que existem as ações e os fundos imobiliários. Eles mostram para você
que um dia os gráficos, né? Existem os gráficos mostram para você que nem tudo são flores. Um dia uma empresa está boa, amanhã ela está ruim, outro dia ela está excelente, outro dia ela vai dar aquela queda muito brusca. Então, pessoal, o mercado não dá para prever. Analise bem sua carteira, veja o que tem para você melhorar, o que você pode estar comprando, analise preço médio, entendeu? É muito melhor, pessoal, porque o mercado ele é muito volátil. Não adianta você querer acertar o fiofó da mosca, como diz o povo aí. Não vai adiantar. Não adianta eu falar para você, compra a ação do Banco do Brasil, compra da Copasa, compra, não adianta. Porque às vezes eu tenho ação que eu comprei lá atrás, a Copasa a R$ 12. Hoje a Copasa está 56. Entendeu? Não adianta eu falar isso para você. Vai investir em 3 ações aí, que você vai guardar para sua vida toda. Ninguém no mercado financeiro guarda uma ação para a vida toda. Eu duvido muito. Entendeu? Que é difícil. E pessoal, mais uma coisa que um erro que eu cometi foi, pessoal, que eu juntei na época um dinheiro, mais ou menos R$ 70.000. Quando eu estava chegando nos 100 mil, eu resolvi comprar alguma coisa, fazer outra coisa. Eu não considero um erro assim total, porque a outra coisa que eu fiz, hoje ela me dá lucro, são minhas casas de aluguéis. Mas, pessoal, eu acho que se eu tivesse focado ali em chegar nos 100 mil, que nessa época também eu tinha um dinheiro que já tinha chegado aos 100 mil, só que ele não estava no investimento. Eu peguei esse dinheiro e fui viajar. Fui para a Europa. Então, pessoal, foi assim, foi um erro, mas com alguns acertos. Não considero assim, um erro muito grave. Mas talvez se eu tivesse pegado 100 mil ali, chegado nos 100 mil, deixado ele investido, e usasse só o meu, como é que fala, os dividendos para viajar, para pagar a passagem, talvez eu estaria com esse dinheiro, um patrimônio muito maior que eu tenho hoje, investido. Então, pessoal, hoje com a cabeça que eu tenho, se eu tivesse ali 70, 80 mil, o rendimento hoje uns 80 mil está dando aqui uns 700 reais, vamos pôr aí. Hoje eu pegaria esse dinheiro, os dividendos, deixava guardado, financiava uma passagem para a Europa e deixava o meu dinheiro trabalhando para mim. Porque enquanto eu me divirto, o dinheiro vai trabalhar para mim, entendeu? E depois que eu voltasse, eu pensava direitinho em construir, mexer. Mas, pessoal, aquilo é um momento em que a cabeça da gente não pensa. A gente é um pouco mais jovem, é um pouco mais ansioso, quer ter as coisas a todo custo, ouve as pessoas erradas. Tipo, muita gente critica, pô, mas você não tem carro. Gente, eu já expliquei isso aqui 10 vezes. Carro para mim, que moro sozinho, não é benefício. O carro vai ficar parado na garagem. Eu tenho uma moto. Só um carro parado na garagem é R$ 3.000. Hoje em dia, só de seguro, parado. Aí você tem manutenção, gasolina, limpeza. E aí vai, PVA, seguro. E aí vai. Então, pessoal, esses foram alguns erros que eu tive, pessoal. Que eu cometi. Poderia ter investido mais, poderia ter pensado melhor. E se esse vídeo, pessoal, fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, pessoal. Ative o sininho. Muita gente tá assistindo o canal e não está ativando o sininho. Então, pessoal, ative o sininho que quando eu fizer o vídeo, ele já chega em primeira mão para você. Dê o like, pessoal. Participe do vídeo para que esse vídeo possa crescer todo dia. E, pessoal, vou ficando por aqui.
E um abraço a todos e um bom domingo. Tchau!